Então, graça e paz, amados. Nós estamos aqui de volta com o nosso pão da casa. E hoje eu separei um texto que está lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 19. Ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Amém? Assim, sabe, uma das coisas que o homem mais deseja é ser aprovado por Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara aqui quando ela diz que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E quando ele fala de um só homem, ele está falando de Adão, do primeiro homem. Que pelo pecado dele, todos nós nos tornamos pecadores. É um fato no mundo as pessoas dizerem de si mesmas: nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós precisamos ou temos essa necessidade de sermos aprovados por Deus. Na verdade, a palavra que é usada na Bíblia é justificados, perdoados dos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que por meio de um só homem, da desobediência de um, não da nossa desobediência, mas da desobediência de Adão, nós nos tornamos pecadores. Então, ele não está falando simplesmente dos pecados que a gente comete, mas de uma natureza pecaminosa que nós herdamos. Então, através da desobediência de Adão, nós herdamos dele uma natureza pecaminosa. Por isso, nos tornamos pecadores. Nós somos pecadores porque herdamos isso de Adão e não pelo fato de nós simplesmente cometermos pecados. Há uma natureza pecaminosa em nós. E a Bíblia afirma que pela desobediência de um, nós nos tornamos pecadores. E pela obediência de um, nós nos tornamos justos. E aqui está a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe, quando eu estava me aproximando do Evangelho, da salvação do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça, eu achava que, de alguma forma, existia alguma bondade em mim, mesmo eu sendo pecador. E por que eu concluía isso? Porque sempre, quando eu olhava para pessoas piores do que eu, né, um assassino, um estuprador, um corrupto, eu me achava melhor do que eles, porque eu me comparava e eu dizia: não, em algum lugar eu sou bom. Então, por eu ser bom, em algum momento Deus ele vai usar de misericórdia comigo, porque Deus é misericordioso, sabe? Mas eu descobri nas Escrituras que a minha bondade, ela não deve ser avaliada quando eu olho para pessoas que são piores do que eu, nem iguais a mim. Eu devo olhar para a lei de Deus. A lei de Deus, ela é boa e justa, e ela é o prumo para onde a gente deve olhar. E quando eu passei a olhar para a lei de Deus, eu vi o quanto eu estava condenado, o quanto eu sou condenado, o quanto qualquer pessoa é condenada, né, por ser pecadora. Aqui atrás de mim tem um pé de caju. Acho que você observou isso. Quando essa árvore ela foi plantada e ela nasceu, mesmo antes de dar caju, a gente já sabia que era um cajueiro. Então, ele não precisou dar caju para a gente saber que era cajueiro. Assim como você, quando nasceu, você não precisou cometer o primeiro pecado para a gente saber que você era pecador, que nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que pela fé nós podemos mudar do status de pecador para o status de justo por causa da obra de Cristo. Sabe, é tão injusto a gente saber que nós herdamos uma natureza sem ter feito nada. Quem fez foi Adão. Realmente é injusto isso. Mas a palavra de Deus diz que Deus enviou Jesus para desfazer essa injustiça. Por isso que pela desobediência de um,
nós somos feitos pecadores, mas pela obediência de um só, e esse um só é Jesus Cristo, nós nos tornamos justos. E como nós fazemos isso? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e onde nós desistimos da nossa vida pecaminosa e dizemos, Senhor, nós queremos a nova vida que o Senhor quer nos dar, nós recebemos a justiça de Deus. Foi assim que Deus fez no Calvário uma obra de substituição, uma obra de redenção, de troca, onde todos os nossos pecados e a nossa natureza pecaminosa, ela é punida em Jesus, lá na cruz. E por isso que a palavra de Deus diz, e todo mundo sabe, que Jesus morreu por todos os nossos pecados, mas poucas pessoas se apropriam da verdade de que Ele não só recebeu todos os nossos pecados, mas Ele também nos deu da sua justiça, da sua obediência, de tudo aquilo que Ele praticou de certo, né, na forma como Ele obedeceu completamente a lei e foi aprovado por Deus. Ele nos dá essa aprovação. Por isso só há salvação através de Cristo Jesus, porque só Ele nos faz aprovados diante de Deus, porque Ele é o único homem que, ao ser colocado no prumo da lei, obedeceu toda a lei. E Ele não quer só remover a nossa natureza pecaminosa, mas Ele quer também nos dar a sua justiça. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos justificados pela fé. Se nós crermos no Evangelho que nos salva, se nós crermos em Jesus, se nós aceitarmos o senhorio dele sobre as nossas vidas, sabe, nós vamos ser justificados. Nós vamos ser removidos da injustiça que aconteceu conosco, porque pela desobediência de um só nós nos tornamos pecadores, mas pela obediência de um só, não pela minha obediência, mas pela obediência dele, é nisso que nós cremos. Nós somos justificados, nós somos salvos. Então receba essa palavra que é pão do céu para a sua vida, para te alimentar, para te mostrar a salvação de Deus, que é libertadora, que é redentora, que nos faz prosperar, que nos faz ter saúde, que nos faz ter vigor espiritual. Deus te abençoe.